Rubem Júnior tem notícias do Cruzeiro, perdeu ontem para o Ceará, tá virando a chave para a Copa do Brasil também em casa. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite a você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando são 6h31, não poderia ser diferente, o Cruzeiro já se reapresentando com a cabeça erguida e aconteceu pela manhã na Toca. Teve a sua invencibilidade quebrada, né? O Cruzeiro que já não perdia 16 jogos na temporada e entre eles 11 só pelo Campeonato Brasileiro. Ótimos números com 6 vitórias e 5 empates, mas dentro do planejamento segue o Cruzeiro a todo vapor também na competição nacional. Competição nacional que terá outra chave. No meio de semana, quarta-feira é o CRB. Aí a fase 8ª de final da Copa do Brasil, encontro marcado primeiro no Mineirão, 7h30 da noite. Atenção, Nação Azul, cabeça erguida para buscar a classificação na Copa do Brasil, a milionária, e o Cruzeiro maior vencedor da competição. No Campeonato Brasileiro, o assunto vai ser pauta apenas no próximo final de semana, jogo domingo contra o Botafogo, lembrando às 4h no Engenhão. E já na reapresentação, todo o foco voltado para 2 jogadores que não estiveram à disposição ontem do técnico Leonardo Jardim, por conta de preocupação com o desgaste físico. O volante Christian, que foi substituído pelo Eduardo, e o William, que foi substituído sempre de praxe pelo Fagner. Pela manhã na Toca, fizeram trabalhos internos, até mesmo jogadores que foram aproveitados durante praticamente os 90 minutos contra a equipe do Ceará. Apenas aquele regenerativo, algo normal no dia pós-jogo. Por isso, a grande expectativa para que o William e também para que Christian possam já estar em campo no duelo de quarta-feira. Vamos aguardar muito trabalho desta terça-feira. O Cruzeiro que teve uma boa notícia ontem, Matheus Henrique volta depois de 110 dias, foram aí quase mais de 3 meses afastado e se recuperando de uma lesão no menisco lateral do joelho direito. Entrou aos 37 minutos do segundo tempo na vaga do Lucas Silva, participou bem o Matheus Henrique, que é mais uma opção, principalmente quando você não tem o Christian. Quem sabe o Matheus Henrique para os próximos jogos podendo ter uma minutagem melhor. Mas é esse Cruzeiro, Cirilo, de olho no CRB e, é claro, aguardando pelo William, aguardando pelo Christian, que estiveram fazendo trabalhos internos, mas nada que possa gerar uma preocupação maior. Agora é a Copa do Brasil, JVC. Edu, você comentou o jogo do Cruzeiro contra o Ceará no Mineirão. Por que o Cruzeiro saiu derrotado, perdendo em casa a invencibilidade, Edu? Cirilo, porque o Cruzeiro não fez um bom jogo e o adversário fez um bom jogo. O Ceará foi melhor que o Cruzeiro, boa parte da partida. Aproveitou de falhas que o Cruzeiro não vinha cometendo na temporada, como, por exemplo, tomar gols de bola aérea, né? O Cruzeiro tomou 3 ontem. Um muito bem anulado por conta de um impedimento milimétrico, é verdade, mas bem anulado. E o outro, cara, o principal, né, que chamou mais atenção, tomar o gol de escanteio de um jogador de 1,69 m, né, com a defesa montada. Lucas Silva, Fabrício Bruno, Vidalba, e o Cruzeiro acabou sofrendo esse gol. Até começou melhor o jogo, né? Com 3 minutos fez 1-0 na falha do Bruno Ferreira, goleiro do Ceará. Depois o Cruzeiro criou outras boas oportunidades. O Eduardo perdeu um gol feito, a bola pegou meio que no susto na canela dele. Depois ele fez um gol também bem anulado, porque tocou na mão do Wanderson. Matheus Pereira teve uma boa oportunidade, o próprio Wanderson também numa cabeçada, que o Bruno Ferreira fez uma grande defesa. Mas ali, a partir dos 20 minutos, o Ceará passou a controlar o jogo, controlar o Cruzeiro, ter mais posse, a criar boas oportunidades, né? A exigir também mais do Cássio. E a coisa não funcionou. E o Cruzeiro acabou conhecendo sua primeira derrota como mandante no Campeonato Brasileiro. Repito, derrota que foi merecida porque o adversário fez um jogo muito bom, muito seguro do Ceará. Agora,
Não é terra arrasada, é corrigir erros. O erro da bola aérea foi muito específico desse jogo contra o Ceará. O Leonardo Jardim falou em sequência de jogos, em desgaste. Ontem ele poupou William e Christian. Entendo, aceito. É o Jardim que está no dia a dia. O Departamento de Fisiologia do Cruzeiro está muito atento a essas questões. Inclusive não treinaram hoje, então é algo que existe realmente. Exatamente, então não tem o que discutir. Mas fizeram falta, porque eram 2 jogadores do mesmo setor e foi o setor que não funcionou no jogo, o setor do lado direito do Cruzeiro, com Fagner e Eduardo, com Fagner e Marquinhos, enfim, a coisa não funcionou e por isso o Cruzeiro perdeu. Alexandre Simões, enquanto a turma que está no YouTube vendo aí os melhores momentos de Cruzeiro e Ceará, quero a sua opinião também, os motivos pelos quais você enxerga a derrota do Cruzeiro, cara, porque o Cruzeiro saiu derrotado em casa para o Ceará. Um abraço, boa noite, Simões. Boa noite, Cirilo, boa noite, Edu, Nath, quem acompanha a gente. Olha, o grande mérito desse Cruzeiro é o futebol coletivo, a intensidade, tá? E a concentração. E eu acho que na entrevista coletiva do Leonardo Jardim ontem, eu acho que o Cruzeiro pecou nesses 3 aspectos, e eu acho que se a gente for pensando nas coisas que ele fala, principalmente agora, o pessoal que tá no YouTube tá vendo aí o segundo gol do Ceará, um golaço, né? Mas na entrevista coletiva dele, o que o Leonardo Jardim fala? Teriam que ter feito a falta tática. E é um artifício desse Cruzeiro. E ela não foi feita. E isso talvez tenha muito a ver com o nível de concentração. Os jogadores são expostos a uma maratona muito pesada. E a liderança, ela provoca ainda o famoso desgaste emocional. Provoca. Porque é uma pressão de você ter que defender. Claro que a melhor coisa que existe no mundo é ser líder no campeonato por pontos corridos. Mas, de toda forma, eu vejo assim... Apesar da derrota, e concordo com o Edu, o Ceará ganhou porque jogou melhor do que o Cruzeiro, embora não seja melhor do que o Cruzeiro, não tenha um time melhor do que o Cruzeiro, ontem foi melhor do que o Cruzeiro. Eu acho que esse é o ponto básico do jogo. Mas mesmo assim, eu acho que tem outras questões, e o Edu até destacou essa no jogo de ontem. Além do fato dele ter mexido do lado direito, e aí ficou explicado, porque os dois nem treinaram hoje, né? A questão do Bolassi, né, o Edu? O Bolassi é um cara que tem uma jogada aérea forte no próprio Cruzeiro. Eu acho que todos os gols dele foram de cabeça, assistências de cabeça. E acho que não é muito a dele ir pra ponta esquerda. Quando ele entrou, o Ceará já estava fazendo uma linha de 5, o Cruzeiro já estava cruzando muita bola. Eu falei, opa, o Jardim vai colocar o Bolassi para ter ganho aéreo na área. E ele entrou jogando pelo lado, né? Só depois que ele foi para a área e quase marcou o gol no final. E outra coisa que eu percebo, assim, o Gabigol, eu acho que o Gabigol, quanto mais ele sai para longe da área, eu acho que maior é a chance de dar errado o jogo dele. Eu acho até que o momento que ele se perdeu no Flamengo foi muito isso, sair muito da área, sabe? Ele tem um poder de finalização bom. Ontem quase sai um gol num chute dele, né? Um chute ali da entrada da área, que o goleiro espalma, o Bolassi chuta, o zagueiro salva. Esse lance, o goleiro salva em cima da linha, o zagueiro salva, né? Já tinha passado do goleiro, é a visão que eu tenho. Mas ali alguém ia ter que ficar fora, porque se você coloca Gabigol, Caio Jorge, Bolassi na área, a bola não chega porque não tem quem fazer. Mas eu acho que ele inverteu muito com o Matheus Pereira. Eu acho o Matheus Pereira atrás, o poder do Matheus Pereira de encontrar alguém é maior do que o do Gabigol, sabe? O poder do Matheus Pereira de um passe. Mas de toda forma, são coisas que acontecem. O campeonato por pontos corridos é assim mesmo, tá? O campeonato por pontos corridos é assim mesmo, não tem muito o que lamentar. Tem que crescer com essa situação que aconteceu nesse jogo do Ceará e entrar muito forte contra o CRB, porque aí sim, quarta-feira, você não estar concentrado, você não tem a intensidade, você não ter a aplicação, o futebol coletivo que o Cruzeiro tem, aí pode ser fatal, porque é jogo de mata-mata, é Copa do Brasil. Mas de toda forma, eu acho que assim, já passou e é o Cruzeiro pensar no restante agora do Campeonato Brasileiro. Nath Fiuza, quero também as suas interpretações sobre a derrota do Cruzeiro para o Ceará. Um abraço, boa noite, Natália. Um abraço, Cirilo. Boa noite, viu? A você, a quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço também para o Simões, pro Edu. Boa semana para todo mundo. Eu acho que os companheiros foram bem exatos, né, no que aconteceu no jogo. Eu acho que a gente pôde observar ali no início da partida um Cruzeiro bem semelhante ao que é o Cruzeiro, né, do Leonardo Jardim, ao que é o Cruzeiro que briga aí pela liderança do Brasileirão, com volume ofensivo, com intensidade, marcando alto, sufocando o adversário, criando chances, convertendo, fazendo seu gol.
gol, ainda que, né, no erro da saída de bola do Ceará. Acho que teve volume ofensivo para fazer o segundo, aí pecou um pouquinho ali também na eficiência, e tem o mérito de quem está do outro lado. O Ceará entendeu que não dava para ir para trocação com o Cruzeiro, inclusive quem faz isso dá ao Cruzeiro maior possibilidade de vencer o jogo, porque é um Cruzeiro que, quando tem espaços, define a jogada com muita eficiência, com muita velocidade, é difícil de marcar, né? Então, quando você joga mais fechadinho, você aproveita do contra-ataque, geralmente você leva mais dificuldade. O Edu citou a dificuldade na bola aérea, que ainda não tinha aparecido tanto assim, mas acho que é um tropeço que dói mais porque foi dentro de casa, contra um adversário ali que, em tese, o Cruzeiro teria teria menor dificuldade, seria mais acessível, mas faz parte. O Flamengo perdeu para o Santos, que está na zona do rebaixamento, o Palmeiras empatou com o Mirassol, perdeu para o Bahia em casa no momento em que o Bahia estava muito pior na competição. É levantar a cabeça e aprender lições para o que está por vir, em especial na Copa do Brasil, né? Que o jogo é jogado, enfim, tem que impor o favoritismo dentro do campo, construir um bom placar contra o CRB para definir fora de casa.